Olha essa bomba. Perdi meu esposo há 2 meses. Ele tinha uma conta no Tinder com provas de algumas traições. Estou arrasada. Não sei se choro pelo luto ou pela traição. Se prepare, porque o que vem por aí não é nada fácil. Vamos lá, roda essa vinheta, porque hoje a gente vai suar. E não vai ser pouco não. Bora lá. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sayonara Machado, sou psicóloga clínica especialista em casal e família e hoje eu trago uma bomba atômica para você e eu quero que você me ajude nessa questão. Essa semana eu entrei num desafio violento. Eu disse lá no meu canal do Instagram, mande a sua mensagem no meu direct para que eu possa entender melhor. E eu resolvi fazer algo diferente. Deixe sua mensagem aqui, você vai ter uma avaliação por completo da sua questão. Muitas vezes a pessoa coloca a mensagem naquela caixinha e a caixinha é muito pequena. Então a mensagem fica perdida ou a pessoa começa a escrever lá em 10 caixinhas e eu fico bem chateada porque as caixinhas se perdem, lá tá eu saindo catando caixinha daqui, caixinha dali. Vou abrir a oportunidade das pessoas escreverem para mim no direct e escreverem a história delas. E eu vou salvar e vou fazer vídeos respondendo ali por completo. É claro que tem assuntos que não tem absolutamente nada a ver com o meu trabalho. É nítido que essa pessoa não me segue, não conhece meu trabalho e está perguntando uma coisa assim totalmente diferente. Mas, de modo geral, não é isso que acontece. 99% dos casos estão lá falando sobre questões familiares, relacionamentos, vida emocional, então tá tudo certo. Então, bora lá, escuta esse caso aqui, que é claro, a gente vai preservar o nome da seguidora, não precisem nem se preocupar com isso, porque eu jamais falarei, nunca falei, não falarei, nunca falei, não falarei, não falo e não falarei. É isso aí. Então vamos lá, gente. Olha essa bomba. Perdi meu esposo há 2 meses e descobri que ele tinha uma conta no Tinder em um outro número de WhatsApp, com provas de algumas traições. Nosso casamento era perfeito, entre aspas, para mim. Temos uma filhinha de 3 anos. Estou arrasada. Não sei se choro pelo luto ou pela traição, ou por ambos. A mãe do meu marido, no caso, do falecido marido, pediu para eu não comentar com ninguém. Não sei o que pensar, nem o que fazer. Aqui ela conta, inclusive, do que ele morreu, como é que foi, e isso eu não vou contar porque, além de não vir ao caso, pode acabar, relacionando aí essa situação. E para já deixar os curiosos de plantão mais tranquilos, eu quero dizer que não é a primeira vez que eu ouço uma coisa parecida. Veja bem, eu quero que você se coloque nessa situação. Você está casada com alguém. Você acredita que seu casamento é um casamento perfeito. Você tem uma filhinha de 3 anos. E o seu marido morre. E você descobre que ele tinha uma conta oculta no Tinder. E você descobre traições num outro número de celular. Você está triste porque ele morreu ou por essa traição? É uma situação muito difícil, querida. E eu deixo aqui para você a minha sincera, os meus sinceros votos de condolência. Mas eu tenho muitas coisas boas para te falar. Fica tranquila, acalma teu coração. E eu quero começar dizendo o seguinte: as maiores tragédias que acontecem na nossa vida, elas vão nos dizer lá na frente por que elas aconteceram. Mas no momento que a gente está vivendo a tragédia, a gente não entende, a gente sofre. Mas os anos passam, e a gente entende. E aquele jogo se encaixa. É como se fosse
um grande game, um grande tabuleiro de xadrez. A vida é um grande jogo. E principalmente quando a gente é uma pessoa correta, quando a gente é uma pessoa temente a Deus, quando a gente é uma pessoa que está fazendo as coisas certas, nós somos protegidos. E às vezes, para nossa proteção, coisas estranhas acontecem, coisas dramáticas, coisas terríveis nos acontecem. Eu poderia contar alguns exemplos aqui para vocês, mas eu vou contar um exemplo só que aconteceu na minha vida, que também foi uma tragédia e que na época foi muito difícil, mas depois tudo se encaixou. Há 11 anos, 11, 20, não, há 13 anos, eu morava num apartamento numa cidade no Rio de Janeiro e era o último andar, né, daquele prédio. Então, eu sofri um assalto na minha residência. Essa pessoa subiu e chegou lá no meu apartamento com uma arma na mão e essa pessoa chegou com um papel e me deu esse papel e falou: é aqui? Essa pessoa mora aqui? E tinha um telefone, tinha qualquer coisa escrito lá. Só que aquilo era só um disfarce para eu olhar para o papel. Enquanto eu olhei para o papel, ele botou a arma na minha cabeça e falou: entra quietinha, tem alguém aí com você? Não vou trazer detalhes porque a gente quer coisa boa, né? Então, mas vocês imaginem como foi horrível o que eu vivi ali. Eu estava sozinha em casa e essa pessoa me perguntava: você está sozinha? Vai chegar alguém? E eu expliquei: eu estou sozinha, minha filha vai chegar daqui a pouco. Era adolescente na época. Enfim. E foram horas de terror. E foi horrível, tá? Foi horrível. Imagina você estar na sua casa, achando que você está segura, alguém coloca uma arma na sua cabeça, entra dentro da sua casa, começa a roubar tudo que você tem de valor, começa a colocar tudo dentro de uma bolsa, você não pode fazer nada, e essa pessoa vai embora, te tranca dentro do seu quarto. Minha filha chegou, quase que ele abusa da minha filha, aí ele não abusou porque ela gritou. Enfim, gente, foi uma tragédia. E o meu apartamento, eu tinha acabado de fazer uma obra nele, eu tinha acabado de fazer uma reforma, ele estava lindo. Eu tinha trocado janela, eu tinha colocado granito no chão, ele estava tão bonito, estava tão gostoso, eu estava tão feliz de estar ali, eu estava tão feliz com aquele novo espaço, sabe? Eu estava limpando ainda a pintura, né, que deixa aquela poeirinha da massa, as sujeirinhas de tinta. Eu estava ainda fazendo a limpeza. E em uma semana, 7 ou 8 dias, eu estava me mudando dali. E eu coloquei assim, eu fiquei tão desesperada que eu não queria mais ficar ali. Eu fiquei com um medo tão grande, tão desesperada, que eu fui morar numa cidade em Niterói, muito longe da onde eu morava, que era em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e eu fui para Niterói. Eu não fui para Niterói centro, eu fui para Niterói região oceânica. E aí eu me lembro que a gente saiu de carro, porque a gente tinha um amigo que morava em Niterói, e ele falou: vem para cá. E era assim, quase 2 horas da minha casa, da onde a gente morava. Por que vocês não moram por aqui? E assim, sabe, eu meio confusa. Eu me lembro que eu estava no carro, na época meu ex-marido estava dirigindo, e eu assim meio confusa, meio perturbada, sabe? Assim, eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia o que estava acontecendo. E aí a gente passou por uma rua e eu vi um condomínio que tinha umas palmeiras altas. E quando eu olhei para aquelas palmeiras, eu falei assim: o que é isso? Isso é um hospital? Porque assim o carro demorava, sabe, andando, e aquelas palmeiras com um muro alto. O que é isso? É um hospital? O que é isso, gente? E aí a gente viu escrito condomínio, né? Condomínio Ubá Floresta, era o nome do condomínio. E eu falei: é de casa, é de residência, para aqui. Mas aparentemente parecia um lugar muito caro, parecia um lugar assim que estava fora das minhas possibilidades.
Mas eu pedi para eles pararem o carro. Na época eles reclamaram e eu falei assim, para o carro, eu vou sair do carro. E eles pararam o carro, eu desci sozinha e fui lá na portaria. Cheguei lá na guarita e falei pro moço, tem casa para alugar aqui? Eu não perguntei, não quis saber quanto é, o que é. Eu só perguntei, tem casa para alugar? Ele falou assim, olha, só tem uma casa para alugar aqui. E essa casa tá disponível, mas entrou agora há pouco tempo, mas não demora a alugar a casa aqui. E eu falei assim, será que eu podia ver? Ele falou assim, não, a senhora tem que ir na imobiliária e a senhora vai entrar em contato lá na imobiliária, eles vão dar a chave. Aí eu falei assim, moço, eu não posso ver nem por fora. Sabe, porque eu moro tão longe, aí eu expliquei para ele. E eu tô procurando uma casa aqui, se eu pudesse ver só por fora já estava bom. Será que o senhor não deixaria eu ver por fora, não? Porque aí eu tenho pelo menos uma ideia. E eu não sei, mas a forma como eu falei, aquele homem deixou eu entrar. Aquela guarita, gente, tinha assim uns 4 ou 5 homens de terno, gravata, microfone. Como é que o homem deixou eu entrar? Com mais 2 pessoas dentro do carro. E esse homem nunca me viu. Ali você já pode ver que as coisas, que eu estava sendo conduzida não era mais por mim. E eu entrei no condomínio, ele falou, vira a primeira, a direita, a segunda, a esquerda, porque era cheio de ruas, né? E eu entrei naquele condomínio, olhei a casa, ele me falou o número e tinha uns vidros, eu cheguei assim perto, olhei pelos vidros, eu falei, eu quero essa casa. E corri atrás, liguei para a pessoa, ele falou, o telefone da dona é esse aqui, mas com certeza ela vai mandar a senhora ir para a imobiliária. Gente, eu liguei para a mulher, ela me atendeu. Na mesma hora, ela falou para mim, se você quiser vir aqui amanhã, você pode vir, que eu te mostro. Tá na imobiliária tal, me tratou super bem. Resumo da ópera, eu aluguei essa casa, eu fui morar nesse lugar, que era um valor altíssimo, extremamente fora do meu orçamento. Mas Deus me deu condições. E a partir desse dia, a partir dessa tragédia, a minha vida mudou completamente. Eu estou te contando essa história, eu poderia contar outras histórias, histórias de pacientes, história de alunos, várias histórias trágicas. Porque você fala assim, ai, nossa, mas nem se compara. Não dá pra gente comparar mesmo, porque a gente não mede os problemas das pessoas com a mesma régua. Porque não existe isso. Mas eu quero te dizer assim que foi um trauma muito grande que eu vivi. Muito, muito grande mesmo. Eu tive problemas graves por causa disso. Problemas gravíssimos, gravíssimos. Consequências financeiras tenebrosas. Coisas muito graves aconteceram na minha vida. E aí, um cliente meu falou assim para mim, você um dia vai agradecer a esse ladrão por isso que te aconteceu, porque vai mudar a sua história. E mudou a minha história, mudou a minha vida. E essa dramática história que te aconteceu também vai mudar a sua história e vai mudar a sua vida. E aqui, querida, você precisa ter muita força, porque para que essa mudança aconteça, já começou, você está na parte da tragédia. A coisa boa vai chegar, mas para que essa coisa boa chegue, você precisa se preparar e cuidar das suas emoções. Isso é um fato. É um fato que você não pode ignorar jamais. Senão se você não se preparar, você não vai conseguir receber as coisas boas. Agora vamos lá para a sua tragédia. Vamos lá. Gente, eu quero que vocês se coloquem no lugar dessa pessoa. Você já pensou? Seu marido morre, você tem uma filha de 3 anos, o seu marido morreu e você descobriu que ele tinha uma conta falsa no Tinder, que ele estava te traindo e que ele tinha um outro número de WhatsApp e você descobre várias traições e você acreditava que o seu casamento era perfeito? Isso é uma bomba atômica na nossa vida. É ou não é? Pelo amor de Deus. E aí a mãe desse falecido pede para você, não comenta com ninguém não. É claro, né? Claro, ela não quer ser envergonhada, eu entendo essa mãe. Eu entendo essa mãe.
também é uma situação delicada. Agora, eu não vou dizer para você ouvir essa mãe e nem vou dizer para você não ouvir essa mãe. Bota a boca no trombone. Ou, poxa, é verdade, ouça essa mãe. Não, eu não vou dizer nada disso. Eu vou dizer para você que você precisa cuidar das suas emoções e aí você vai decidir o que você vai fazer. Você tem que fazer aquilo que for melhor para você, porque o pior já fizeram. E agora você tem que buscar o que vai fazer você ter conforto na sua alma e na sua vida. Não é? Então, faça aquilo que for melhor para você. E como que você vai saber o que é o melhor para você? Você vai saber quando você começar a cuidar das suas emoções. Mas eu quero desenhar um cenário do futuro que você não viveu, para que você consiga começar a entrar no lado bom da história. O lado bom da história, que o futuro que você não viveu poderia ser infinitamente pior do que o que você está vivendo agora. Assim como se eu não saísse daquele apartamento, o detetive que investigou meu caso disse para mim, eles iriam voltar e você ia morrer, porque você ia reconhecer. E quando a gente reconhece o bandido mata a gente. E quando você reconhece o problema, e você imagina que você descobrisse esse problema com seu marido vivo. Imagina o inferno que a sua vida iria virar. Imagina, porque às vezes o homem que está traindo, ele se torna violento, ele se torna agressivo. Você achava que tinha um casamento perfeito, mas você estava literalmente dormindo com o inimigo. E ninguém está livre disso. Mas, porém, contudo, todavia, a vida nos dá sinais. Quais foram os sinais que você não estava vendo na sua relação? E acreditando que a sua relação era perfeita, quais eram os sinais? Como era a vida sexual de vocês? Vocês tinham uma vida sexual com uma ótima rotina? Quando eu digo uma ótima rotina, é tendo relações pelo menos ali umas 3, 4 vezes por semana. Vocês são jovens, uma filhinha de 3 anos. Como era o seu diálogo com seu marido? Vocês tinham um bom diálogo? Vocês conversavam bastante? Vocês tinham vontade, por exemplo, seu marido trabalhava, você trabalhava, vocês tinham vontade de voltar para casa rápido, para se encontrar, para se abraçar? Como era nutrida essa relação? Porque a gente acredita que uma relação perfeita, gente, é que não briga. Relação perfeita é que o marido vai lá pagar as contas. Relação perfeita é que tá tudo bom. É um bom que não tá bom coisa nenhuma. Qual é o perfeito que a gente está acreditando ter? Porque a gente não está querendo ver o que é que está por trás da nossa vida. Muitas vezes a gente acredita que a gente tem um relacionamento perfeito, a gente acredita ter um relacionamento perfeito porque a gente não quer ver as imperfeições daquela relação. Então a gente não é que a gente acredite não, porque no fundo a gente sabe que tem alguma coisa estranha, mas a gente não quer mexer nessa coisa estranha. Agora que isso já aconteceu, a gente precisa olhar para isso com responsabilidade e pensar, será que eu estou sendo enganada em mais alguma área da minha vida? Será que eu estou deixando os anos passar e eu não estou vendo o que está me acontecendo? Isso é uma questão. A outra questão é que realmente você pode olhar e falar assim, não havia nada que eu pudesse dizer que algo errado estava acontecendo. Era tudo perfeito. E aí, nesse caso, meu Deus, ainda é pior ainda. Mas é a tragédia. É na tragédia que vai nascer grandes oportunidades. Acredite nisso. E faça da tragédia que está acontecendo na tua vida uma grande oportunidade. Uma oportunidade de virada, uma oportunidade de nascer aí dentro de você uma nova mulher. Uma oportunidade de nascer uma pessoa tão forte,
que ninguém será capaz de derrubar. Ninguém e nem nenhuma circunstância. E quando uma outra questão acontecer na sua vida, você já estará forte o suficiente. Eu espero que as minhas palavras tenham te ajudado. Quero dizer que a sua questão é muito delicada, é muito triste, porque não é nada fácil, não é, gente? A gente dormir com uma pessoa e saber que está sendo enganada. E aí, ainda descobrir, nesse momento tão triste, quando a morte te separou. Mas imagina, se você continuasse, isso vai te ajudar. Isso vai te ajudar no seu luto, isso vai te ajudar na sua dor. E a gente precisa lançar mão e pegar coisas que vão nos ajudar. Então comece a visualizar essa relação daqui a alguns anos. Se hoje que você achava que estava tudo perfeito, esse homem tinha uma conta no Tinder e estava te traindo, e você descobriu várias traições, o que estaria acontecendo na sua vida daqui a alguns anos? Você acha que ele ia mudar? Você acha que ele da noite para o dia ia virar um santo sozinho? Não, minha querida, não ia. Não ia. Ia piorar muito. Ele ia te trair muito mais. Você podia descobrir que esse homem estava com outros filhos fora do casamento. Ele podia trazer uma doença para você. A tragédia podia ser muito pior. O que você está vivendo hoje é grave, mas podia ser muito pior. E a gente vai descobrindo isso quando a gente vive uma tragédia. A gente descobre uma vida tão boa após a tragédia que a gente olha por outras lentes e descobre também que poderia ser infinitamente pior. Eu desejo toda a sorte do mundo para você, toda a sorte de bênção, abundância, a graça de Deus na tua vida, mas eu quero dizer para você, tenha certeza absoluta, assim como o sol nasce todas as manhãs e à noite deita sobre o dia, a tua vitória vai chegar. E tudo isso se tornará, assim, uma grande história para você contar. Mas não se esqueça, a receita fundamental. Você precisa mapear as suas emoções, cuidar da sua vida emocional. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui vários caminhos que você pode ter. Eu te aconselho a ler o meu livro e a família como vai. Se preparar para grandes abundâncias, porque grandes coisas virão sobre a sua vida. Um beijo grande para você que me mandou essa mensagem e para você que ouviu esse vídeo até aqui. Gratidão. Se você não me segue no Instagram, corre lá e vai me seguir. Deixa sua questão para mim, eu quero te ajudar e quero trazer uma mensagem que possa ser luz e abençoar a sua vida. Um beijo grande para vocês, bate aqui. Hi-Fi. Até o nosso próximo vídeo. Bye, bye.